Olá, gente, tudo bem? Professor Reinaldo, quem vos fala. Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui em homenagem ao período eleitoral que nós estamos vivendo agora, período das eleições municipais de 2024. Já lancei 2 vídeos, vamos ao nosso terceiro vídeo. No nosso terceiro vídeo de hoje, eu vou abordar sobre as nossas constituições. Ao falar de democracia, que é o tema central da nossa discussão, eu vou abordar a questão das nossas constituições. Bem, ao falar de Constituição, gente, é necessário colocar 2 pontos. Primeiro, existe a Constituição outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É uma Constituição imposta. Ela não foi discutida, não foi debatida, ela foi feita e colocada sobre vontade de um soberano. No nosso caso aqui, a Constituição de 1924, que é a primeira, certo? Colocada por Dom Pedro I. Então, existe essa Constituição chamada outorgada. E a Constituição promulgada. Qual a diferença? O que é uma Constituição promulgada? É uma Constituição que foi debatida por representantes de diversos segmentos da sociedade, por uma Assembleia Constituinte, por eleitos, né? E discutiram e chegaram a um denominador comum, um conjunto de regras e leis. Essa é a Constituição promulgada, aprovada pelo povo, discutida com o povo, certo? Então, vamos deixar bem claro isso aí. Vamos lá. Bem, vocês sabiam que nós já tivemos 7 constituições? 7. A mais famosa, lógico, é a nossa última Constituição, a de 1988, mas não foi só ela. Vamos fazer uma retrospectiva das nossas constituições, beleza? Bem, lembrando que o Brasil já foi um império, correto? O Brasil já foi um império. Então, no século XIX, em 1824, que eu já falei aqui no início da minha fala, nós tivemos a nossa primeira Constituição, imperador, e aí foi uma Constituição outorgada. O que marca essa Constituição outorgada, uma Constituição imposta pela vontade do imperador? Já contemplava aí os 3 poderes, que eu já falei no vídeo anterior, poder executivo, legislativo e judiciário, só que com agravantes. Tinha o poder moderador. O poder moderador era o poder do imperador. O poder do imperador era inquestionável e inviolável. Então existiam os 3 poderes, mas não existia na prática, porque o que valia, a última palavra, era do imperador. Certo? Então essa é a principal característica da nossa primeira Constituição. E o que mais? Só quem podia votar nesse período dessa primeira Constituição eram os maiores acima de 25 anos. Acima de 25 anos. O voto era censitário. O que é um voto censitário, gente? Depende da renda. A pessoa tinha que ter uma determinada renda, tantos mil-réis, que era a moeda da época, para poder ser um eleitor, votar. Analfabetos não podiam votar, lógico, que era uma regra da época. Mulheres também não podiam votar, também é outra questão. E também não era aberto para todos. E o voto, gente, o voto não era secreto. Beleza? Então, fica aí a nossa primeira Constituição. Passados aí praticamente 6 décadas, de 1924, vamos para a nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, final do século XIX, gente, última década do século XIX. Nós tivemos uma outra Constituição. Bem, como assim? Por que essa outra Constituição? Porque, primeiro, a primeira foi no Império. Em 1891, o Brasil já não era mais império, era uma república. O Brasil já tinha sido deixado de ser colônia de Portugal, já tinha se tornado independente de Portugal. Então carecia a configuração territorial. Nós deixamos de ser um império para ser uma república. A configuração territorial mudou, a criação dos estados, como muito parecido com o que é hoje. Então havia necessidade de um novo modelo de governo e, consequentemente, uma nova Constituição, correto? Então foi criada a Constituição de 1891, que não foi outorgada, foi promulgada. Teve uma Assembleia Constituinte, foi discutida e foi aprovada. Qual é a principal característica dessa Constituição? Várias, muito diferente, um pouco diferente da primeira. Primeiro, o voto ele não é acima dos 25 anos, é acima de 21 anos. Os maiores acima de 21 anos podiam votar. As mulheres continuam não tendo o direito de votar nesse período aí. Também a questão dos 3 poderes continua existindo, executivo, legislativo, judiciário, certo? O voto, se eu não me engano, ele passa a ser livre, né? Passa a ser acima de 21 anos, os analfabetos continuam não votando, como eu já falei para vocês.
ok? Então há uma série de diferenças aí, certo? A supremacia dos poderes continua existindo, né? Que é a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, correto? Então nós temos aí basicamente esses pilares aí, da primeira e da segunda Constituição. A primeira, Império, a segunda, República, ok? Tá. Saindo do século XIX, vamos entrar no século XX. No século XX, onde foi construída todas as outras 5 constituições nossas. Todas as outras 5 constituições nossas. A terceira foi a de 1934. Eu vou falar de duas, de 34 e a de 37, e a de 1937. Por quê? Porque essas duas constituições, ela foi marcada por um governante chamado Vargas, a Era Vargas. Acho que acredito que todo mundo já ouviu falar disso. Tá? Então o Vargas, quando assume o poder, o Estado Novo, que chama, né? Em 1934, ele coloca também uma Constituição. Ele implementa uma Constituição que não é outorgada, tá, gente? Ela é promulgada também, de 34. É importante destacar isso. O que marca essa Constituição do Vargas? Qual é o principal norte dessa Constituição? Marca as leis trabalhistas. A consagração das leis trabalhistas. Todas essas leis trabalhistas que nós vemos hoje, que é 13º, férias remuneradas, salário mínimo, tudo foi criado nessa terceira Constituição do governo Vargas, em 1934. Correto? Então foi um marco importante na história do trabalhismo brasileiro. Ok? E o que mais nessa Constituição? Outro fato importante, gente, não podemos esquecer. Marca a universalização do voto. As mulheres passam a ter o direito de votar, os analfabetos também passam a votar e não precisa ter renda para votar. A questão censitária acaba aí, certo? E outra questão importantíssima, que eu acho assim, crucial dessa terceira Constituição de 1934, a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Olha que bacana, isso com o governo Vargas, certo? Bem, 3 anos depois, a história tem seus fatos inusitados, né? Cria-se uma nova Constituição, porque o governo Vargas ele vai se perpetuar no poder, chamada ditadura do Estado Novo. Ele vai se transformar num ditador, vamos dizer assim. Então há necessidade, para se manter no poder, é necessário mudar as regras do jogo. Onde é que se muda as regras do jogo? Nas leis, na Constituição. Então, em 1937, foi outorgada, olha só, não foi promulgada. A de 34 sim, a de 37 não. A de 37 foi outorgada uma outra Constituição com tudo isso aí que sustentava o governo Vargas no poder. O que ele faz? Ele se torna um verdadeiro ditador, porque ele acaba o múltiplo, a liberdade, coloca os partidos na clandestinidade, ele proíbe o direito à greve, entendeu? Então uma série de arbitrariedades que ele comete em 1937, para se manter no poder como presidente do país, correto? Bem, falamos de 4, a de 24, a de 1891, a de 34, 1934 e a de 1937. Em seguida, vamos para a nossa quinta Constituição. A nossa quinta Constituição, para eu não errar aqui, vai de 1946. Interessante, 1946. Quem é o presidente? Vamos contextualizar um pouco. A de 1946 é um processo de redemocratização meio que tímido do Brasil, mas é. Né? Aqui o Getúlio Vargas é deposto, né? Digamos, ele é morto, né? Na verdade ele se mata, né? Ele não é mais presidente, vamos usar esse termo aí. E em 1946, Eurico Gaspar Dutra, ele vem, o primeiro presidente após a redemocratização do Brasil, esse primeiro período de democratização do Brasil, 1946, Eurico Gaspar Dutra, ele implementa a nossa quinta Constituição, que também ela não foi outorgada, ela foi promulgada, que volta de novo uma série de coisas que nós tínhamos perdido em 1937. A questão, por exemplo, das eleições diretas, não podemos esquecer das eleições diretas para presidente, governador, volta aqui em 1946. Nós temos aí o voto direto. O que é o voto direto, gente? Eu diretamente elejo meus candidatos, meus presidenciáveis, vamos dizer assim, certo? Os meus comandantes, prefeitos, vereadores, deputados, enfim. Em 1946 nós temos um marco também que é um processo de retomada dessa democracia, que dura muito pouco, entendeu? Dura muito pouco. Como assim dura muito pouco? Porque aí, em 1946, que a nossa
que é a nossa quinta da Constituição, nós vamos para a nossa sexta Constituição, a de 1967. 46, vamos para a de 1967. O que acontece em 1967, gente? Entre 64 e 67, o golpe militar, os militares assumem o poder, inclusive derrubam o presidente e o vice, Eurico Gaspar Dutra e seu vice-presidente. Se não me engano, estavam até em viagem. E ele volta, já não é mais presidente, os militares assumem o controle. Depois, no finalzinho, se der tempo, eu vou fazer um adendo nesse contraponto entre essas duas constituições, uma contextualização histórica, se der, certo? Então, o que aconteceu em 1964? Os militares assumem o poder, depois o presidente, então eleito, Eurico Gaspar Dutra, e assume o controle da situação. Então, nós voltamos de novo, nós retroagimos a um regime fechado, a um regime de exceção. Por incrível que pareça, essa Constituição de 1967, gente, ela foi uma Constituição promulgada. Todo mundo está pensando aí que foi uma Constituição outorgada, porque era um regime ditatorial, então logo foi uma coisa obrigada, forçada. Não, foi promulgada, mas como funcionava isso aí? O Congresso estava amedrontado por parte dos militares. Em 67, gente. 64 foi o golpe, 67 foi a Constituição e os congressistas foram obrigados a aprovar essa Constituição. Sabe como que os militares governavam? Eles governavam através de atos institucionais, chamados os AIs. O mais famoso dele é o AI-5. O que são atos institucionais? Não existe uma lei escrita. Durante o processo de mandato, o presidente vai baixando os atos institucionais e vão sendo aprovados pelo Congresso. É muito fácil governar assim. De acordo com a situação, eu crio uma série de regras. Por exemplo, está tendo uma convulsão popular. Eu crio uma série de normas e o Congresso, de um dia para o outro, por sessão extraordinária, é aprovado aquilo e a partir do outro dia já começa a valer e acaba com aquilo lá tudo. Então, o governo por atos institucionais é uma arbitrariedade, porque não foi discutido e nem é discutido com ninguém. Simplesmente é uma medida paliativa daquele momento, fruto daquele momento. Então, o Brasil, durante o governo militar, ele foi governado assim, por atos institucionais. É importante destacar essa situação. Beleza? Então, nós entramos aqui, fomos para a quinta, com o Eurico Gaspar Dutra, e fomos para a sexta, com o regime militar de 1967, a questão da nossa Constituição. E, por último, vamos adentrar na nossa mais famosa delas, a Constituição de 1988, que é a mais famosa delas, que é chamada Constituição Cidadã. Por que o nome Constituição Cidadã? Porque foi uma Constituição, gente, porque eu era criança, né? Bastante, eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro assim vagamente na televisão, que era o único meio de comunicação da época, no rádio, um clamor popular por essa. E o principal baluarte dessa Constituição foi um congressista que é muito conhecido, chamado Ulisses Guimarães. Ele que encabeçou, foi uma grande liderança política, ele encabeçou todas as lideranças, todos os caciques, nos 4 cantos do país, em toda a discussão dessa criação dessa nova Constituição. E interessante, essa Constituição nossa, segundo estudiosos do mundo inteiro, é uma das melhores Constituições do mundo, gente, porque ela contempla aquela coisa que está nos ideais franceses, de liberdade, igualdade e fraternidade, contempla a greve, transforma a tortura em crime. A questão dos direitos humanos é consagrado, que já estava na Revolução Francesa do século XVIII, os ideais franceses do século XVIII, essa coisa das minorias, da educação, do direito universal, da saúde, da questão do SUS, gente. O SUS salvou tanta gente na pandemia. Tudo foi consagrado na Constituinte de 1988. Olha como é importante fazer essas considerações a respeito, essa retrospectiva a respeito das nossas leis. Certo? E é a que vinga até hoje. Tem mais de 30 anos, ela faz aniversário. Todo ano ela faz aniversário, né? Foi em 1988, digamos que ela tem 36 anos, né? 36 anos, em 2024, não me recordo muito bem a data, mas é por aí. Então é uma Constituição muito nova, é uma Constituição, segundo os juristas do mundo inteiro, é uma Constituição, não existe Constituição perfeita, mas é uma Constituição bastante abrangente, que emana os desejos e a vontade da nação. Porque nós sabemos que o Brasil é um país de diferenças, de divergências, de grupos étnicos, formado por diferentes grupos, os negros, os índios, os caboclos, os migrantes europeus. Então, esse mundo eclético requer uma Constituição ampla, onde possa, na medida do possível, né,
contemplar os desejos dessas maiorias e dessas minorias. Beleza, gente? Eu espero ter contribuído, espero não, eu tenho certeza que eu contribuí de alguma forma para o conhecimento e o aprendizado de vocês. O pessoal lá do curso de Direito também, que quer se aprofundar um pouco, podem usar esse vídeo à vontade para discutir, para ver algumas colocações, para pesquisar, pegar alguns pontos, ir na pesquisa, né, os estudantes do curso de História também, né? E esse vídeo foi feito com muito carinho, tá? Muito carinho, porque todo vídeo que eu venho aqui, gente, eu não simplesmente visto uma camisa e venho fazer. Eu me preparo, tenho uma formação, mas além de ter essa formação, eu me preparo para dar uma informação mais precisa para vocês, certo? Fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo. E detalhe, tá vindo novidade aí, tá, gente? Tá vindo novidade. Um abraço para vocês e até a próxima.